Olá, irmãos da IBM, seja muito bem-vindo ao nosso Papo da Manhã, né? Mais uma quarta-feira aqui super especial de um conteúdo que com certeza vai abençoar muito a sua vida. Antes da gente ir pro vídeo, para esse bate-papo, a gente está com dois convidados aqui que você conhece muito bem. Não esquece de deixar o seu like, né? Seguir aqui, se inscrever no nosso canal, compartilhar o máximo possível esse vídeo aí para todo mundo, porque hoje a gente vai falar sobre audiovisual, a gente vai falar sobre fotografia, a gente vai falar sobre um assunto que tem sido muito importante aqui na nossa igreja, né? E nas igrejas, com certeza, tem sido uma carência, e aí esse assunto vai abençoar muita gente, né? Então, fica com a gente até o final e compartilhe o máximo que você puder. Bom, então estamos aqui com os nossos convidados especiais, Michael Jonas, a lenda, Lucas Porto, né? São líderes da nossa parte de criatividade, audiovisual, fotografia aqui na nossa igreja. E aí que a gente está recebendo um monte de gente aqui super especial, quero dizer que é muito bom receber vocês aqui também. Isso, hein? A gente agradece a oportunidade, né, Lucas? É um prazer aí. Hugo aí. Foi muito bom ser convidado com tanta antecedência. Cara, tá bom, pô, pode deixar, cara. Deixa até essa parte que ele tá pedindo pra voltar, que é legal isso. Gente, não, mas pode falar, cara, porque assim, tá sendo uma experiência muito nova pra Lucas, entendeu? Que geralmente só fica sem ninguém ver. Eu trouxe ele pra até frente chegar um pouquinho hoje. pra trás aqui. Entendeu? Que Lucas E aí, cresça. Geralmente a galera chega na igreja e fala assim, ué, você tava aí, eu nem te vi. É porque geralmente eu fico atrás do monitor ali e é bem grande, então Você a fica galera bem escondido, fica né? bem escondido, isso aí. Cara, mas é muito bom receber vocês aqui, né? Porque a gente sabe da importância do audiovisual, né? Da fotografia, da transmissão, tudo que a gente está vivendo hoje aqui como igreja é uma dificuldade para muitas outras igrejas, né? Muitas outras igrejas acabam querendo saber como a gente está fazendo, porque a gente não é uma igreja rica, né? E com a limitação que a gente tem, com o apoio que vocês têm dado, a gente tem conseguido entregar um conteúdo muito bom, principalmente para o que a gente tem nas mãos, né? Melhorar, a gente sempre pode. E se eu sentar com vocês, eu sei que a gente não vai... o orçamento vai ser grande, vai poder a gente melhorar. Ainda bem que você sabe. Né? Mas assim, então eu acredito muito que essa conversa pode abençoar não só a nossa igreja, para entender essa importância, como outras igrejas também que têm nos observado, né? E assim, antes da gente ir para o que vocês fazem, propriamente dito, assim como nos outros bate-papos, assim, nos outros podcasts, eu queria saber um pouco como vocês chegaram até aqui, né? Como que vocês começaram. E eu vou começar por Michael, que tem mais habilidade aí na fala, para Lucas ir já tirando o frio na barriga. Já vai soltando aí, né? Já vai. Pois é. Que isso. Michael, como é que foi aí, cara? Como é que tu chegou no audiovisual? Você sempre trabalhou com isso? Ou você trabalhou com vidro antes? Como é que foi? O bom de conversar com quem você já conhece é isso, né? E quem conhece você. Então, cara, eu não sempre trabalhei com audiovisual, né? Eu, na verdade, minha formação, tipo assim, antes mesmo do ensino médio, eu comecei fazendo design gráfico, né? Web design, então eu já fazia sites, mexia nessa parada de design, até que eu entrei na FATEC, né? Que foi onde eu cursei, me formei em tech eletrônica, né? Lá. E aí, quando eu saí da FATEC, aí começou a minha vida profissional, vamos dizer assim, né? Que aí eu já entrei em estágio numa empresa que consertava equipamento médico. Esses equipamentos fazem exame de bioquímica, hematologia, né? Então, eu mexi nesses equipamentos todos. Mas que não tinha nada a ver com audiovisual, por enquanto. Não, nada a ver. Completamente distante, né? Porque o Tec Eletrônica me deu essa abertura para poder já começar a trabalhar, né? Então, comecei a consertar esses equipamentos, até que eu senti a direção de sair de lá, né? E aí, quando eu saí de lá, dessa empresa, eu senti muito claro essa direção e assim, consegui fazer um acordo, me deram auxílio lá. E aí eu fiquei 6 meses parado, porque minha avó teve um sonho que eu entrava num banco. Aí, tipo assim, eu tinha entregue um currículo até então e minha avó falou que não, eu via você entrando num banco e tal. E quando minha avó falou aquilo, eu tomei muito pra mim aquilo. Então,
Falei, não, eu creio e tal. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de auxílio lá só naquele currículo, mas eu tinha certeza. Todo mundo chamando, você é maluco e tal. E foi aí que no 6º mês, acabando o auxílio-desemprego, não deu outra. Aí, o pessoal do Bradesco foi lá no Henrique Lage, pegou meu currículo no setor de estágio e me chamaram. Então, isso assim, é uma parada muito improvável de acontecer. Aí eu entrei no Bradesco, comecei a trabalhar com técnico de telecom, né? E aí mexer nesses caixa eletrônico, então eu abri esse caixa eletrônico todo. Uma doideira. Então, assim, minha vida ela acabou indo vários pontos. Então, depois eu saí do banco, abri a vidraçaria. Aí você até conhece, né, com o Michel, mas aí acabou não dando certo. E aí, quando eu terminei a vidraçaria, cheguei a ser Uber, trabalhei numa agência que envia missionários para a Europa. Até que, então, eu conheci a junta com o meu pastor, com o pastor Francisco. E aí, quando eu vi a junta, ela, caramba, que lugar maneiro e tal. Olhei lá as paredes, aquele negócio bonito. Falei, cara, quero trabalhar aqui. Aí cacei o e-mail lá da junta para poder... do currículo, né? Aí achei o e-mail lá. Aí mandei o e-mail. Aí o que aconteceu? Uma menina que era da edição de vídeo, ela tinha acabado de ter um filho. E foi no momento exato que ela ia pedir a licença que o meu currículo chegou lá. Então, assim, antes mesmo deles abrirem o processo seletivo, eles já viram o meu currículo, aí acabou que... Mas no teu currículo não tinha nada de experiência de audiovisual, né? Então, a vaga era para editor, né? E aí, né, a vaga, quer dizer, eu mandei a vaga para edição, só que eu já fazia edição de vídeo por conta do Impacto, né? Que é o Ministério Evangelístico que a gente tinha interdenominacional. Tinha, não? Tem ainda? Tem, né? E aí a gente, na época lá, a gente precisava fazer uns vídeos pro acampamento que a gente fazia. E eu lá, YouTube, Premiere, After, começava a fazer os vídeos lá. E aí eu comecei a ter essa proficiência, né? Mesmo que básica, é quando eu fiz o processo. Ou seja, você aprendeu para servir lá no projeto missionário que você... Isso. Né, que você lidera ali no Salgueiro ali. Isso, que não era ainda no Salgueiro. Não era. Era só o evangelismo. Na boate, isso, né? Na I9, né? Em frente à I9, isso aí. Então, legal demais. E aí, dali que você se desenvolveu. Dali que eu desenvolvi. E aí, quando eu entrei na junta, era ambiente de estúdio, né? Lá o pastor Fernando lá gravava toda hora, chroma key. Então, era câmera lá de estúdio mesmo, de broadcast, né? Então, assim, toda essa estrutura de produtor eu vivi lá. Né? Captação, edição, aí foi aí que eu me apaixonei. E para quem não sabe o que é junta, né? De repente você tá ouvindo a gente. É Junta de Missões Nacionais. Nacionais. Né? Na denominação batista a gente tem a Junta de Missões Estaduais, Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Mundiais. O que o Michael trabalhou foi na Junta de Missões Nacionais, né? Isso aí. E você vê como é que uma coisa vai desdobrando a outra na nossa vida, né? Luquinha também. Hoje é um fotógrafo aí, tem abençoado muitas famílias, né? Registrando casamento aí. E quando eu vejo tudo que Deus já fez na vida do Lucas e através da vida dele, eu lembro lá de quando ele começou a tirar umas fotinhas lá no Lar da Ideia lá. Verdade. Mas, cara, e você, Luquinha, como é que foi para tu começar nessa parte, né, de fotografia? O que te motivou? Como é que foi esse início aí? Assim, o principal motivo de iniciar na fotografia foi a ajuda, né? Eu sempre fui um cara que olhava para a fotografia meio como algo que eu não queria fazer. Né? Então, eu via que meu pai tinha uma necessidade, né, de alguém para auxiliar ele, para contextualizar um pouco. Quando a gente estava na igreja, meu pai pegava a câmera, fazia uns videozinhos, que era uma câmera que ele tinha para uso familiar. E aí, muitas pessoas perguntavam dos vídeos, ele começou a editar os vídeos e vender lá na igreja, né, para ajudar o ministério, os DVDzinhos das peças que a gente fazia muito, que era o teatro tosco, né? E isso foi tomando uma proporção que o bairro, né, e os bairros vizinhos começaram a perceber que não, tem alguém que faz o vídeo. E assim, hoje parece que é um pouco mais fácil para as pessoas terem um vídeo, porque é só pegar o celular ali e gravar. Mas ali em 2008, 2007, foi 2007 Tropa de Elite, né? Foi uma das primeiras peças que a gente gravou. Não era tão acessível alguém ter um... Pelo contrário, era bem difícil. Ter alguma coisa para filmar. Então, acabou que a gente ficou muito em evidência ali, não só
nas peças, né? Não só na igreja, como também para festa de aniversário, 15 anos e tudo. E é muito comum as pessoas desse mercado de 15 anos perguntar foto e vídeo, né? Foto e filmagem, foto e filmagem. E aí eu via que ele sempre ficava Ficava meio vendido. nessa dianteira ali de caramba, como é que eu vou fazer a foto e tal. E aí ele entrou num cursinho de fotografia, comprou uma câmera, e eu sempre ali olhando, observando. E nisso eu comecei tanto a auxiliá-lo nos eventos, fazendo algumas fotos para ele montar capa de DVD, montar o menu dos DVDs, como também as peças que ele gravava na igreja, os eventos da igreja, eu acabava auxiliando também, né? E aí começou esse movimento de interesse pela fotografia. Às vezes muitas pessoas me perguntam assim: Lucas, como é que você descobriu que seria fotógrafo? Eu não descobri, né? Simplesmente aconteceu, sabe? Não foi nada que eu falava assim, nossa, meu sonho é ser fotógrafo. Não, eu digo que a fotografia me escolheu realmente, sabe? As situações levaram para que, contribuíram para que eu fosse um fotógrafo, né? E a fotografia de casamento foi algo que fez com que eu pudesse investir nos equipamentos, nas lentes e tudo mais. Então, assim, tinha a ambição ali de ter sempre o melhor equipamento, entregar sempre a melhor qualidade, buscar sempre o melhor resultado, né? E, enfim, a igreja naquela época, na verdade, eu vivia, para quem não conhece, Largo da Ideia é um bairro, assim, interior de São Gonçalo, né? Então a gente uma realidade ainda bem diferente do que a gente vive hoje aqui. E, assim, não tinha, a igreja não tinha recursos e nem mentalidade pro audiovisual. Se a gente não tivesse próprios investimentos, próprios recursos, a gente não conseguia ter equipamentos para poder fotografar um culto, por exemplo, né? Então, assim, o casamento, a fotografia profissional, ela entrou como algo para viabilizar o ministério, viabilizar os equipamentos e, enfim, chegar onde a gente tem caminhado para estar. É porque eu enxergo assim, que vocês dois, principalmente, né, sempre se dispõem até com os próprios equipamentos, que são equipamentos que é difícil para uma igreja ter hoje em dia, né? O que o Luquinha tá falando aí é de 15 anos atrás, literalmente. Isso. A primeira peça que a gente fez lá, né? O que acontece? A gente tinha lá o nosso ministério de teatro, que chamava Teatro Tosco, né? Que era só peça assim doida, né? Tosca. Era literalmente eu tava aqui tosca. Pensando, gente. Era, tipo assim, era isso mesmo que eu vi o teatro. Era eu me vestindo de Chapolin Colorado, Eric se vestindo, sei lá, de... Isso aí, pintando de Dieguinho. Pintando de Dieguinho de tudo que era cor diferente. Isso aí. Né? Charles fazendo Seu Madruga. Então, assim, a gente viveu isso lá há 15 anos atrás, né? E aí, hoje... Eu não sei se vocês concordam, mas hoje eu percebo uma dificuldade, não sei se seria dificuldade, mas uma limitação da igreja perceber, entender a importância do audiovisual, né? Principalmente na questão de investimento. E a gente está falando de 15 anos atrás, né? Sim. 15 anos atrás, que era muito mais difícil, né? Hoje, como vocês enxergam o ministério de vocês, né? Cuidando dessa parte de produção audiovisual, de criatividade, de fotografia. Como vocês enxergam esse ministério na igreja hoje? Hoje, 2022, como vocês enxergam isso? Então, eu particularmente eu vejo que o audiovisual na igreja hoje é um fator fundamental para uma igreja. Eu acho que uma igreja hoje que não se posiciona no audiovisual, ela tende a ser uma igreja menos relevante do que uma igreja que se posiciona no audiovisual. Por que a gente fala isso? Porque se for pegar, por exemplo, a nossa igreja hoje, estatisticamente falando, muitas pessoas vieram por causa de redes sociais, por causa de posts estratégicos, por causa de algum vídeo que viu. Então, quando você entende que o audiovisual é uma ferramenta de você trazer pessoas para a igreja, a mentalidade muda. Porque você passa a investir e entender que o investimento no audiovisual é tão importante quanto o investimento hoje, né, em questões básicas da igreja. Porque às vezes a gente tem meio que a setorizar. Não, isso aqui
precisa na igreja. Isso mas aqui é mais espiritual. É mais espiritual, é mais importante. Isso aqui, ó, o audiovisual, cara, se a gente entende a importância que o audiovisual tem, a gente não passa a ver essa diferença, mas fala assim, não, a gente precisa investir em audiovisual sim, a gente precisa ter pessoas capacitadas sim, porque quando a gente faz isso, a gente eleva o que a gente tem entregado. O alcance da igreja. O alcance, né? Então a gente consegue comunicar e falar com muito mais pessoas, a gente consegue fazer um culto ainda mais bonito, a gente consegue, de todos os aspectos, isso melhora, né? Então, assim, é primordial, né? Esse investimento também no audiovisual. E você acha, Luquinha, que a pandemia, cara, influenciou em relação a isso? Né? Em relação à abordagem das igrejas com o audiovisual, de olhar isso como um ministério importante da igreja, ou não? Sim, eu acho que a pandemia mudou totalmente. Porque antes algo que parecia luxo ou supérfluo se tornou necessário. Né? Por exemplo, a igreja ter uma câmera era ou algo para as igrejas televisivas, né, que todo mundo via ali na televisão, ou algo para uma igreja que era vaidosa, tipo assim. E quando as pessoas tiveram a limitação de ir até a igreja e precisavam ter esse encontro ali, muitas vezes com o seu pastor, né, com o louvor da igreja, ou congregar de alguma maneira ali, a gente teve que recorrer para o YouTube, para os comentários, para tudo, né? Então, eu enxergo hoje o audiovisual na igreja como um fator de comunicação, né? É uma forma com que a gente tem de se comunicar com a igreja e com os de fora que a gente não tinha antes. Eu gosto de pensar assim, que toda vez que eu convido alguém para vir à igreja, eu envio o link do culto. Porque ele vai ter uma ideia do que somos nós, do que é uma igreja. Né? A gente consegue fazer um pré-convite com o link do culto. Né? Talvez aquela pessoa de primeiro, ela não vai aceitar o convite, mas abrir o link ela vai. Né? Abrir o Instagram, seguir o Instagram da igreja é muito mais simples do que vir até aqui. Né? Muitos pegar um ônibus, ou então sair com um carro, se arrumar, tomar um banho, e assim, simplesmente para cumprir um convite seu é muito mais difícil, né? Então, quando ela é instigada a perceber que aqui a gente tem um ambiente legal, né? Um ambiente onde as crianças ficam à vontade, um ambiente onde a palavra de Deus é realmente anunciada, aonde tem música boa, né? A pessoa começa a perceber, não, aqui é um lugar onde eu quero participar, aí é um lugar onde eu quero ir, né? E eu não falo isso assim por perspectiva própria, não. Eu vejo isso acontecendo na nossa igreja, sabe? Pessoas vendo o link, acessando, tendo uma ideia mais ou menos do que é, e para depois estar aqui. Vindo comprovar. Hoje eu faço isso numa hamburgueria, por exemplo. Antes de ir numa hamburgueria, eu olho o Instagram para ver as fotos do hambúrguer, a foto do ambiente. Se eu não gostar, eu dou prioridade para uma outra que eu vi e gostei, né? A gente não está falando de comercializando a igreja, não, mas é um hábito da sociedade, é uma cultura nossa. Então, se a gente não olhar para a cultura assim e perceber e se colocar nela, a gente vai ficar irrelevante. E assim, muito do que vocês estão falando, né? Eu acho que é a nova maneira de entregar um panfleto, né? Que a gente fazia antigamente, que as igrejas saíam para entregar um panfleto e tal. Hoje a gente entrega um link, né? Ninguém vai pegar um panfleto na mão mais, e o pessoal fica, pô, não aguenta mais panfleto. Mas uma foto o cara vai ver a maneira, assim, e até testemunhando desse trabalho que vocês têm feito aqui, né? Junto com toda a equipe, né? Vocês hoje estão liderando essa parte de criatividade da nossa igreja, mas tem todo um grupo de voluntários servindo com vocês. No último dia de membro que a gente fez, que eu já não sei nem se é o último ou se é o penúltimo, de acordo com o que for esse vídeo for pro ar, mas teve uma irmã que compartilhou com a gente, cara. Eu vou te falar que pelo menos metade das pessoas que estavam ali tiveram o primeiro contato da igreja com a igreja através do Instagram. O primeiro contato que eles tiveram foi o Instagram. E aí essa irmã falou comigo, falou com a gente, compartilhou com a turma, né, que estava ali no dia de membro. Ela falou, Deus colocou no nosso coração que a gente deveria procurar uma nova igreja. E aí a gente visitou uma igreja, entendeu que não era aquele local, Deus não confirmou isso no nosso coração. Até que um dia eu cheguei no Instagram de vocês. E aí ela chegou no nosso Instagram, ela viu as fotos, viu que a gente acreditava, assistiu os reels.
E aí foi vendo aquele conteúdo ali. Depois do Instagram, ela acessou o nosso site, que tem gente que acha que nego nem vê site mais hoje em dia, né? Aí ela acessou o nosso site, viu lá a nossa visão, viu o que a gente acreditava, viu sobre GC, viu sobre voluntariado, viu ali fotos de várias pessoas, né, diferentes, viu criança, viu adolescente, viu jovem, viu idoso, viu adulto, viu todo mundo ali. E aí depois disso ela começou a assistir os nossos cultos. E aí assistiu aos nossos cultos, né, celebrou junto com a gente. Depois de ter assistido o culto no YouTube, ela começou a vir aqui. Então ela fez todo o funil, o assim, processo, que a gente... toda a trilha. que a gente pensa, assim, até a pessoa chegar aqui, né? Porque, cara, eu acredito muito no que vocês estão fazendo e na importância de a igreja entender isso também, né? Por isso até que deu essa... que eu fiquei com esse desejo de trazer vocês dois para falarem, para que a igreja conheça o que vocês estão fazendo, né? E os voluntários, né, cara? Assim, os voluntários, assim. Em relação até a isso que você estava falando ainda sobre essa prospecção que mudou, né? Como foi falado, antigamente a gente pensava muito, vamos evangelizar com os panfletos e tal, né? Que era uma forma assertiva para um determinado tempo. Né? Hoje a gente ainda tem algumas igrejas que fazem assim, dessa forma, né? Mas quando você pensa pro lado do Instagram, por exemplo, você consegue ali no gerenciamento, por exemplo, dos seus posts ou de um anúncio que você faz, alcançar muito mais pessoas num estrito lugar. Você pode, por exemplo, eu quero só alcançar as pessoas de Mutondo para um evento que eu vou fazer, pessoas interessadas em tal. A gente está com a cafeteria aqui, então todo mundo que gosta de café ou já pesquisou de café, a gente consegue segmentar todo um público e alcançar de forma muito assertiva. Então, quando você sabe usar a tecnologia, né, quando você sabe usar as redes sociais, o site, toda essa trilha, por exemplo, que foi falado, que a irmã falou, né? É importante. Um site, às vezes a pessoa, como você falou, às vezes as pessoas não dão tão valor, mas o site é a segunda coisa que a pessoa vai ver. Para poder realmente validar. O site tipo como um cartão de visita. Um cartão de visita e algo assim, para validar se é real. Já viu quando você vê uma empresa, cara, que se essa empresa é real mesmo? Será que é isso? Ou será que é só algo criado assim do nada, né? Então, Fake, né? Então a pessoa meio que é uma validação, sabe? Então, quando a pessoa vê um site lá sério, caramba, é uma igreja séria, ou é uma empresa séria. Então, o site ele é uma validação daquilo que você está apresentando ali. Então, quando a pessoa vai e já vê o Instagram e já entra no site, possivelmente é porque ela realmente está interessada, né? Então, assim, quando a gente sabe usar essa prospecção nos dias atuais, poxa, a gente consegue exponenciar realmente essa evangelização, que é uma forma de evangelizar. E assim, uma coisa muito importante nisso que o Mike está falando, a gente tem o funilamento ali, né, que é comum que as pessoas de fora de hoje fazem para chegar até uma igreja. E eu via que antes, para você conhecer uma igreja, tinha que marcar um gabinete pastoral, né? Porque a visão não tinha um lugar para expor, a missão não tinha um lugar para expor, né? As mensagens anteriores àquele momento da sua decisão de frequentar uma comunidade, uma igreja, não tinha isso exposto. Você não tinha acesso a isso, né? Não tinha como. Então, a pessoa, mesmo que sentisse que era de Deus participar daqui, ela teria que ter assim, uma conversa muito longa, um gabinete pastoral ou com algum líder para ele explicar muito bem o que era a igreja antes de vir, de frequentar ou de decidir frequentar. E hoje não, a gente tem os mecanismos de audiovisual para expor o que realmente é. Né? E eu acho isso muito importante, porque eu como consumidor de tudo, eu pesquiso, eu procuro, eu avalio, né? E uma forma da igreja estar sendo posicionada anunciando a mensagem expondo de uma maneira simples, bonita e como que eu posso dizer, eficiente. E a rede social, o site traz essa eficiência na comunicação da igreja. A gente consegue comunicar a mesma coisa para muitas mais pessoas, né, em períodos de tempos mais curtos. E assim, a gente vê um alcance muito grande, principalmente entre os cristãos, né? Mas vocês consideram que essa ferramenta continua sendo útil para alcançar não cristãos também?
Sim, também. Quando o Lucas estava comentando a respeito do YouTube, por exemplo, a gente tem, assim, YouTube... hoje, qualquer igreja que você vai, tipo assim, tem uma câmerazinha que seja... Isso não era uma realidade, quando a gente falou sobre o contexto de pandemia, não era uma realidade física da igreja, não era uma demanda, uma necessidade, mas hoje parece, por exemplo, eu faço algumas ajudas, alguns pastores, né, que a gente vai lá e dá um treinamento nas equipes, mas hoje, cara, pastores de igrejas pequenas chegam e falam, não, eu quero, eu preciso. Então, assim, esse quero, eu preciso, tem mudado a mentalidade de muitos pastores, de muitos líderes, da necessidade e importância. Então, quando a gente fala sobre YouTube, é esse engajamento que está se tendo. Quando você fala sobre alcançar pessoas não só da igreja, eu entendo que a maior forma da gente alcançar essas pessoas hoje é através do Instagram, por exemplo. Né? Por quê? Porque você está no Instagram de um amigo seu, daqui a pouco você vai ver os stories. Então, assim, todo mundo que não é crente tem um amigo que é crente. Então, assim, você está nos stories dele, você já viu a igreja. E, cara, parece que não, né? Mas já viu aquela quando a pessoa ela é crente, às vezes ela fica com aquela, poxa, que fulano que não é crente vai pensar de mim, vai achar que eu sou careta. E às vezes o fulano que não é crente tá lá assim, poxa, como pensando, né? Como eu queria ser igual a ele. Então você vê, às vezes, um dilema, né? E às vezes você acha que o cara não vai ver e o cara tá ali consumindo seus stories. Quando você tá na igreja, ele fica ali, ele entra no Instagram da igreja, você nem sabe, mas você tem uma gama de pessoas que não são cristãs ali, te seguindo e acompanhando, mesmo sem você saber ali o conteúdo da tua igreja. Então, a importância que tem até entre pessoas não cristãs também, principalmente o Instagram, que eu acho que o YouTube já é uma segunda etapa, né? É o próximo passo. O próximo passo nessa trilha, né? Eu acho que é muito assertivo quando a gente faz isso. Né? E assim, a importância que você está falando da gente se engajar como igreja para distribuir isso, né? Porque eu vejo que a igreja é uma bomba relógio, né, cara? Imagina se a gente dispara 200, 300 fotos do nosso culto aqui no domingo à noite. Exatamente. Quantas pessoas são alcançadas? Organicamente. Eu tava conversando com o Belly ali no bastidores ali da última gravação e eu tava falando para ela. A gente que nasceu na igreja, vem de lar evangélico, né? Seus avós, os pais do Maico, meus pais, são pessoas que participavam da igreja. Então, a gente sabe muito bem o que acontece aqui dentro. A gente sabe muito bem que eu posso trazer criança. A gente sabe muito bem que vai ter uma cadeira pra gente sentar. A gente sabe muito bem que não paga inscrição pra vir num culto. Né? A gente sabe dessas coisas. É óbvio, né? Porque pra gente é óbvio. A gente já tá acostumado. Exatamente. Mas uma família, por exemplo, que nunca foi numa igreja, na verdade, que tem estereótipos que a mídia às vezes traz, que às vezes um ateu falou para ele, né, que às vezes um estudioso da faculdade falou, ele já vem carregado de preconceito. Ele tá ali na casa dele achando que crente é um negócio estranho, careta, que não tem nada a ver. E quando a gente expõe o que acontece aqui na rede social, no YouTube, a gente está dando a possibilidade dele avaliar de verdade o que realmente é. Entendeu? Boa. Porque assim, cara, é muito fácil pra gente que é cristão saber o que rola dentro de um culto, né? Agora, pra quem não nunca teve contato, ele tem aquilo ali que ele criou na cabeça dele. E é difícil a gente ir num lugar onde a gente já tem nossos preconceitos instaurados, né? E num lugar onde a gente já tem um pré-julgamento daquilo. Só que quando a gente se depara com a facilidade de acessar aquilo como um YouTube, uma rede social, a gente pode tirar novas conclusões. Né? Nem que seja só de curiosidade. Só de curiosidade. Vou ver aqui, como é que é esse negócio aqui? E aí, vamos supor, ele abre o Instagram lá da igreja. Cara, mas eu não imaginava isso de uma igreja evangélica. Sabe? Cara, que legal. Lá a foto deles tem qualidade. Poxa, parece que esse momento aqui foi legal. Nossa, tem criança lá. As crianças cantam, né? Tem ministério de louvor. Poxa, diferente. Pensei que era só um piano lá e enfim, que não tem... Eles têm música boa. Né? Então, assim, mostrar para os não crentes que a gente tem uma cultura bacana,
né? Que talvez não somos aquilo que ele construiu na mente dele. E a melhor ferramenta para ele ter o primeiro acesso é a rede social. Né? É um cara que já está carregado de preconceito com a igreja, vai ser muito mais difícil ele vir do que ele assistir em casa. Sim. Então eu acho que a nossa primeira porta de entrada hoje é a rede social, é o audiovisual, para tentar levar uma experiência agradável que faça com que ele sinta vontade de estar aqui. Eu até costumo dizer que hoje nós cristãos temos um desafio tão grande quanto pregar o evangelho, que é tirar a má impressão que as pessoas têm do cristão. E muitas vezes, antes de você pregar o evangelho, você às vezes tem que fazer um processo de limpeza da mente da pessoa para você poder, então, criar essa abertura para pregar o evangelho. Porque a pessoa já vem tão formatada o que é ser um cristão, que às vezes ela ignora o que você fala. Então você tem que chegar, às vezes, para muitas pessoas e falar: não, cara, o que você vê na TV não é bem assim e tal, nossa igreja é diferente. Não, o que você viu em tal lugar, ou o que fulano, ciclano falou, não é o que Jesus fala, tal. Aí você vai naquele processo e aí então você vem com o evangelho. Então, o Instagram, ele é meio que hoje vamos dizer assim, um portfólio, né? Já de tirar de cara esse bloqueio que muitas pessoas têm. Então, as pessoas já têm, às vezes, uma ideia formatada, um bloqueio, aí olha assim, caramba, não era assim que eu imaginava. E aí a gente acaba criando esse link que o Lucas comentou. Eu enxergo assim totalmente como uma nova maneira de evangelizar mesmo, sabe? Sim. Uma nova maneira. Porque até o que você estava falando sobre igrejas com um poder financeiro talvez menor, né? Que olham para essa como a última parte, né? Tipo assim, cara, a gente não. É a última coisa que a gente tem que ver. Quando na verdade, que se fosse a primeira, a realidade da igreja seria mudada, né? Sim. A realidade da igreja seria mudada. Por exemplo, olha só, imagina se a gente. Hoje, você viu, o último dia de membro, teu 20 e poucas pessoas, 20 e poucas pessoas que vieram só pelo Instagram. Imagina se o investimento da igreja tivesse como primordial. Hoje a gente não tem um investimento em comunicação como a gente gostaria, né? Mas imagina se a gente tem um investimento de longa escala, não seria 20. Isso, estatisticamente falando, seria 40, seria 60. E aí, o que acontece? Quando a gente aumenta 40, 60, automaticamente também a arrecadação da igreja vai aumentar para quê? Para poder investir mais na igreja. Então, essa mentalidade que a gente tem que mudar. Porque quando a gente vê, estatisticamente falando, como se deu aqui, um dia de membro com 20 pessoas que vieram através do Instagram, cara, que tiveram o primeiro contato, é muito relevante, aí, né? Com certeza. Então, assim, isso vale. E demais. qual é a maior dificuldade que vocês enxergam hoje nas igrejas, assim, como igreja, em relação ao audiovisual? Vocês saberiam pontuar alguma coisa? Olha, a maior dificuldade é preparo. Porque, assim, a gente começamos falando aqui de 2007, né? Desde 2007, a gente nunca parou, nunca se acomodou. A gente está ali sempre buscando conhecimento, estudando, né? Referências. E hoje eu vejo que muitas igrejas não têm alguém que se especialize ou não investe em alguém para se especializar, né? Hoje o que eu poderia falar para as lideranças: encorajam alguém que vocês vejam que tem maior aptidão para se dedicar a essa área, porque é uma área onde começam a surgir inúmeras perguntas. Qual câmera comprar? Qual computador eu devo usar? Qual cabo eu devo colocar? Desde o mínimo detalhe. Qual lente eu vou usar? Então, essas perguntas elas começam a ser comuns nas igrejas que querem ingressar, né? Hoje, toda igreja que me procura assim, cara, o que eu devo comprar? É a primeira pergunta, quando na verdade minha orientação seria: quem eu devo investir, quem eu devo incentivar. Porque essa pessoa ali vai criar novos voluntários, né? Vai treinar novas pessoas e automaticamente a igreja vai sentir a necessidade do que ela pode comprar, né? Dentro da realidade do local, da realidade dos voluntários, né? Então, assim, primeiro eu falaria assim: primeira dificuldade a ser rompida invista em voluntários
para começar o ministério. Depois a gente pensa em câmera, depois a gente pensa em equipamento, depois a gente pensa em tudo. Seria assim uma dica, talvez, para a igreja romper nessa questão de audiovisual. Porque quando eu comecei lá atrás, a igreja não investiu em mim, mas eu consegui uma profissão que fizesse com que eu pudesse investir, né? Foi o caminho contrário, né? Foi um caminho contrário. Mas talvez, se a igreja já enxerga essa necessidade, então que invista, né? Porque eu acho assim, eu senti uma necessidade, não foi a igreja, né? Embora a igreja começou a perceber e ver que era bom, mas eu senti a necessidade de investir em equipamento, senti a necessidade de investir em câmera e levei isso para a igreja, né? Mas isso para as igrejas que têm dificuldade e começam, investam primeiro na pessoa certa, porque provavelmente ela vai investir de volta, né? Porque o audiovisual pode virar uma profissão para alguém. Né? E tem uma facilidade muito grande disso acontecer, né? Tipo Exato. assim, cara... Exato. Pela demanda que existe hoje. Exato. Por exemplo, eu tirei uma profissão por conta do meu ministério. Né? Que, na verdade, nem era um ministério. Era um menino que tirava foto. Né? Hoje tem na agenda da igreja lá, fotografia, escala e tudo mais. Mas antes não tinha. Então, talvez a igreja pode estar dando uma oportunidade para alguém ser um profissional que vai retornar e abençoar a igreja, às vezes, com câmeras, lentes, tudo mais, para poder acontecer. Então, meu conselho é esse: invista em voluntários. E você, Marco? Tem alguma coisa para falar? De dificuldade que tu enxerga nas igrejas? Então, eu entendo a necessidade do voluntariado, né? De você investir, como o Lucas falou, no voluntariado. E, além disso, eu entendo a questão da mentalidade também de visão da igreja. Quando uma igreja ela entende, desde o seu líder, o pastor, a necessidade e importância do audiovisual, já é um grande avanço. E aí, quando a gente tem essa vindo de cima, né, é muito mais fácil você incentivar também outras pessoas a entrarem para o audiovisual. O que a gente tem hoje de necessidade, às vezes, ou é uma escassez de voluntários, igrejas que não têm voluntários, que querem, ou às vezes são pessoas que querem, mas não têm capacitação, treinamento. E aí, como o Lucas falou, investir nessas pessoas para terem treinamento. Porque quando você investe em pessoas com treinamento, que conhecem, você faz com que, com poucos recursos, você entregue algo bom. Então, tem igrejas que têm muitos recursos, uma capacidade grande, às vezes, de ter equipamentos bons, mas às vezes não estão entregando algo com excelência, porque às vezes tem pessoas que às vezes não têm um conhecimento técnico. E aí tem uma câmera boa, uma lente boa, um cabo bom, aí chega, tem aquele USBzinho lá da China, lá no gargalo, que acaba gargalando todo. Tira toda a qualidade. Todo o resultado. Aí você vê, às vezes, aquela qualidade, a gente que às vezes entende, caramba, tem alguma coisa no processo que está criando esse gargalo. Aí você vê. Então, quando você investe em conhecimento técnico, e eu digo até para as lideranças também, investir em pessoas, né? Coloca num curso de audiovisual, né? Chama alguém para poder dar um treinamento para os voluntários, a gente começa a fazer com que isso venha a ser melhor aproveitado, com mais excelência. Muitos recursos sendo aproveitados da maneira certa, ou poucos recursos sendo aproveitados comprando os equipamentos certos para entregar o melhor possível. Então, essa questão é realmente... Porque, tipo assim, às vezes tem igreja que tem recurso, né? Tem condição de investir, mas às vezes sem o conhecimento acaba comprando errado, né? Comprando errado. E isso acontece. E às vezes não é nem comprar errado, porque às vezes a abundância de recurso deixa a gente preguiçoso, né? Porque quando a gente está ali trabalhando com recurso limitado, o que acontece? Não pode errar. E outra coisa, a gente fica mais criativo. Né? Verdade, porque a gente precisa... É um ponto muito importante. Porque a gente precisa improvisar, sabe? A gente precisa colocar nossa mente em funcionamento por pesquisar referência. Cara, como é que eu faço isso aqui? Né? Só que quando você tem abundância de recursos, você não pensa, cara, como é que eu faço isso aqui? Pô, vou contratar alguém para fazer isso aqui. Eu vou pagar, eu vou comprar isso aqui que é o melhor e vai resolver meu problema. Então, assim... essa escassez de recurso pode ser algo positivo também, sabe? A gente tem que olhar para o audiovisual como um todo e entender que
a gente precisa também, como formação de voluntários, de um processo, né? Por isso que eu dou muito valor no que a gente está vivendo aqui na igreja. Porque a gente tem escassez de recurso, né? Mas a gente entrega algo com qualidade. Por quê? Porque a gente tem que explorar a criatividade, né? Para poder conseguir extrair daquele recurso escasso o melhor resultado. Então, assim, tudo tem uma boa finalidade. É só saber aplicar bem. Então, por isso que eu acredito que um voluntário capacitado, independente do recurso financeiro que a igreja tem, vai conseguir dar um bom resultado. Vai conseguir dar um bom resultado. Mas isso também não pode ser desculpa para a ausência de investimento, porque o investimento também motiva, né? O voluntário lá do audiovisual que vê que a igreja está investindo, que a igreja está fazendo o possível para aquele ministério estar avançando, ele também vai se sentir valorizado, vai se sentir honrado ali, né, com todo o esforço que ele faz para entregar o melhor resultado. O que é muito comum das igrejas evangélicas no audiovisual é o seguinte: cara, já tá bom, entendeu? Já tá bom, e esse já tá bom, talvez o cara tá ali se matando para entregar aquele resultado ali, aquele já tá bom. Por quê? Não é um já tá bom, sabe? Não é um já tá bom. O cara tá se virando ali para entregar aquilo ali. Talvez ele poderia entregar com um pouco mais de conforto, com mais investimento. Então, seria a complementação do que o Mike falou. Isso, eu acho que, cara, a igreja é legal passar por esse período inicial de pouco investimento, mas que seja contínuo, porque eu acho que a gente não vai mais voltar a um momento que a gente não precisa mais do audiovisual. Em nenhum lugar, né? Inclusive nas igrejas. E aí, quando o Lucas fala sobre essa questão de você, às vezes, quando tem poucos recursos, essa criatividade é aumentada, aí a gente até entra nesse outro lado, que é esse lado da criatividade em si para a igreja, né? Quando a igreja ela consegue ser uma igreja relevante criativamente, é muito bom, porque, por exemplo, a gente vai fazer um musical aqui no final do ano. E a nossa ideia é fazer uma transmissão, é fazer uma produção. Então, é trazer essa ideia da criatividade também para dentro do audiovisual, para dentro das plataformas, né? É você fazer um post ali, às vezes, interativo, né? Pegar assuntos, às vezes, do dia a dia e trazer ele para interação. Então, explorar essa criatividade que Deus nos deu para você difundir o evangelho nas plataformas que a gente tem hoje é fundamental. É um podcast desse aqui, né? É uma EBD, como a gente está fazendo de forma online, no podcast, né? São músicas, produções que a gente pode fazer, e com isso a gente vai também aumentando as nossas formas de captação. Por exemplo, o YouTube. O YouTube, às vezes, muita gente não se investe em YouTube, só faz a transmissão do culto lá. Mas imagina se a gente fizesse conteúdos recorrentes, semanais no YouTube, para poder se criar uma monetização. Então, quando a gente cria uma monetização, por exemplo, no YouTube, a gente, a médio e longo prazo, a gente faz com que a própria monetização do YouTube passe, às vezes, até a bancar o Ministério de Comunicação de uma igreja. Aí você tem lá uma entrada de valores lá através da transmissão, através das produções, e aí aquilo vai, então, próprio bancando, né? Próprio alimentando a comunicação. A comunicação da igreja. É uma coisa que traz benefícios para a igreja em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Alcançando vidas e até, em determinado momento, sendo até viabilizar, né, a captação de recursos, né, cara? E assim, eu acho que essa conversa pode servir muito de inspiração para líderes de GC também, né, cara? Para líderes de GC, pessoas que estão liderando um pequeno grupo e aí querem fazer aquele GC ali crescer, mas às vezes não investem nessa área, que poderiam aproveitar até de vocês mesmo, chegar e falar assim, pô, Lucas, como é que eu faço aqui, cara, para tirar uma foto legal, divulgar meu GC, alcançar mais gente, né? Isso se aplica em pequena e larga escala, né? Verdade. Tudo, né? Verdade. Uma coisa que é muito importante, às vezes a igreja, ela acha que trazer o audiovisual é inventar, sabe? É trazer algo diferente para a igreja. Só que o audiovisual, ele não só entra na igreja,
ele tem entrado em todas as esferas da sociedade. Seja num simples senhorzinho que agora tem um celular ali e fica filmando tudo, né? Até um circo, por exemplo, que não se tinha nem luz direito e hoje tem moving head, canhão seguidor, né? Enfim, estrutura de som bizarra. Então, assim, o audiovisual não está entrando só na igreja. O audiovisual não está entrando só nas casas. É um movimento da sociedade cultural, sabe? Então a igreja ela precisa estar inserida na cultura, na forma da sociedade pensar. Eu acredito que uma igreja que se afasta do audiovisual, ela está se afastando da cultura e automaticamente das pessoas. Então, uma mensagem que eu acho que a gente pode dar para os líderes de GC ou para as pessoas da igreja que estão assim achando estranho o audiovisual é um movimento cultural, na minha visão, é inevitável e isso pode fazer com que você colha frutos negativos ou positivos. E aí isso vai depender da prioridade que nós como líderes vamos dar para o audiovisual. Eu estava até vendo um artigo esses dias que o audiovisual hoje no mundo ele tem movimentado tanto quanto a farmácia. Eu falei, gente, eu fiquei assim pensando como que o audiovisual... A gente vai ver a farmácia abrindo aí, né? Como que o audiovisual tá movimentando igual farmácia. Mas aí, o que a gente às vezes não para pensar é que hoje tudo é audiovisual. Desde a TV que você abre, o Instagram que você consome, o YouTube, né? Por exemplo, a gente passou por tantas redes sociais que aí o Orkut morreu, Facebook, muitos acham aí que tá, mas tem muita gente que usa o Facebook. Passou, né? Mas tá ainda aí. Aí veio o Instagram, mas o YouTube, por exemplo, continua. Tem escritores... Sei lá, vai fazer 18 anos, se não me engano. Acho que ele mudou assim a utilização, sabe? Né? Porque, por exemplo, antigamente eu lembro quando a gente era. Quando o Luquinha tá falando aqui de 15 anos atrás, eu já tentava gravar uns vídeos no YouTube, né? 2009, 2010, assim. E eu lembro que tinha que ser vídeos curtos, assim. O pessoal falava, tem que ser vídeos curtos, de 2, 3 minutos no máximo. Não tinha plano de dado pra assistir. Entendeu? Era tipo assim, você tinha que dava play, esperava 3GP, até encher a 3GP. Né? Aí hoje em dia não, hoje em dia eu vejo o YouTube substituindo a televisão mesmo. Sim. Do cara botar pra espelhar o celular dele ali na tela ou a Smart TV dele, onde ele vai assistir um culto, ou onde ele vai ouvir uma pregação, ou sei lá, onde ele vai ouvir o podcast e vai deixar lá, tocando e vai fazer as coisas que ele tem que fazer na vida, né? Hoje a gente está tendo, por exemplo, uma queda brusca de relação à arrecadação, tanto na TV aberta quanto na antiga TV por assinatura ou na atual TV por assinatura. Então é uma parada que tá defasada demais. Por quê? Porque você tá surgindo as plataformas on demand, que você consome o que você quer na hora que você quer. Então, se você quer ver um filme tal, X, Y, Z, você vê, quer ir no banheiro, você dá pausa, você vai lá. Você volta, continua de onde você parou. Agora eu não quero mais. Amanhã eu vou continuar. Numa TV por assinatura, Isso não dá. Numa TV aberta, você não consegue. Eu lembro que eu adorava TV por assinatura e que não precisava assistir essas propagandas políticas. Realmente. Mas um exemplo disso é que hoje, por exemplo, a gente tem a possibilidade dos líderes de GC acessar o YouTube a hora que quiser e rever a mensagem de domingo. É verdade. Isso aí. Não é algo que não era possível fazer. Não dava. Então, assim, é algo que a nossa cultura está pedindo. Né? A nossa forma de viver está pedindo. Então, eu acredito que não tem como a igreja fugir disso. Não dá. Tem gente... O Instagram tem sido tão relevante que tem escritores sendo contratados para escrever em posts. Sim. Fazer legenda de post. Né? Então, assim, não é algo que a igreja está inventando. É algo que a gente só... É uma ferramenta que a gente só está utilizando para fazer com que o mundo inteiro aí possa ouvir o que a gente tem para falar a respeito de Jesus. No próprio GC nosso, né? Eu tinha combinado até com o Luan, que é um dos nossos voluntários aqui, né? Falei, Luan, você vai dar a palavra no próximo GC. Isso foi no último GC, né? Último não, penúltimo GC. Sendo que no domingo ele não veio.
E aí, calhou de na segunda mesmo, ou na terça de manhã, eu lembrar ele, né? Porque eu também tinha esquecido, mas eu lembrei e falei, pô, mano, ó, tá contigo hoje, hein? Aí ele, pô, cara, eu não vim domingo. Aí eu falei, cara, mas você tá tranquilo? Se quiser, então eu dou e tal, você dá no próximo. Não, eu vou e qualquer coisa você me ajuda. Aí eu falei, beleza. Aí quando chegou lá na hora dele falar e tal, ele falou, não, assim como o Hugo falou, eu falei, cara, ele não. Eu mandei até o PDF pra ele, mas ele começou a falar o que você tinha dito, ou seja, ele assistiu a pregação e ouviu. Então, a importância que isso tem para a igreja, como o Lucas falou, de você voltar e assistir lá no YouTube, mesmo que você não tenha vindo no culto. Então, isso te faz ter ainda mais presença aqui. Você mesmo distante, você tá perto, uma pessoa viajando embarcada, ela tá ainda conectada com a igreja. No hospital, às vezes. No hospital. Internado. Então, assim, cara... Pessoas acamadas. E, assim, ajuda muito, assim, falando até como pastor da igreja, a pessoa guardar a mensagem, né? Porque é o que eu tenho falado os domingos. Irmão, volta lá e ouve de novo, cara. Ouve de novo, para aquela mensagem ficar no teu coração. Porque eu sei que não adianta tu pregar uma mensagem uma vez, a pessoa não guarda aquilo. Ela tem que ouvir várias vezes. Então, você tem que falar aquilo o tempo todo. Mas se ela ouve no YouTube... Né, se ela volta para absorver aquilo, de repente para fazer anotações, para guardar, com certeza isso é uma diferença muito grande na vida dela. E eu lembro que até na época que não existia 2x ainda, eu já assistia mensagens, assim, às vezes a mesma, 3, 4 vezes no YouTube. Porque aquilo falava tanto com a gente que a gente queria a oportunidade de voltar e assistir de novo. Né? Então, assim, cara... eu preciso ouvir aquilo de novo. E às vezes você está passando por um momento de crise e você lembra daquela mensagem, só que você não vai lembrar daquela mensagem de 1 hora inteira, mas você tem a possibilidade de voltar e ouvir de novo. Né? E a gente lembra até daquele vamos dizer assim, saudoso tempo, né? Em que a gente ouvia grandes ministrações, grandes pregações que mexiam com a gente. Mas acabou. E acabou, mano. Não dava pra ver de novo. Não dava. E aí? Você fica naquela... Tinha que comprar o DVD no final do congresso. Cara, não tinha. Quando já começou a ter, né? Pô, que era aquelas paradas grandonas assim, porque, do pessoal fazendo mãe DVD. Porque a igreja que gravava um DVD naquela época também, ela investia desde aquela época já em audiovisual. E era um recurso muito maior, né? Muito maior, ainda mais que nem existia AliExpress. Era uma parada... Exatamente, cara. Gente... Cara, obrigado pela nossa resenha. Tenho certeza que vai abençoar muito a nossa igreja. Obrigado por compartilharem essa visão, pelo tempo que vocês têm disponibilizado aqui. Vocês que estão trabalhando aí junto com o Jean, né, Carlinha, a galera toda, todos os voluntários, Rafa, para que esse podcast aqui funcione. Então, que Deus continue usando vocês, o talento de vocês, o chamado de vocês, para alcançar ainda mais pessoas. Amém, né? cara. Amém. E obrigado aí por esse tempo. É nóis, tamo junto. E aí, ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter nossa conferência aí de criatividade. Vilão, já lançou merchan, viu? Claro, né, pô? Isso aí. E aí, se prepare. Acesse nosso Instagram. E compartilhe. Então, irmão, envia aí esse link, né, o link dessa conversa para o máximo de pessoas que você puder. Né? Deixa aqui seu comentário, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Porque dessa maneira você está incentivando não só o trabalho da nossa igreja, mas você também vai estar fazendo com que a mensagem do Senhor alcance ainda mais pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e uma boa semana.